viver, constituir-se, fazer-se, ter sucesso, efetivar a sua vida pessoal, aliada em equilíbrio à sua vida profissional, todas essas questões que perambulam o nosso ideário humano passa necessariamente por princípios que são fundamentais. E eu vou trazê-los aqui numa reflexão, né, que vai, de certa forma, ao encontro da reflexão feita ontem, né? Como instituir-se com as nossas expectativas pessoais e profissionais numa sociedade pós-moderna, numa sociedade feita do contemporâneo, onde nós vivemos cercados de pessoas difíceis e pessoas tóxicas. E é disto que eu vou falar hoje. Como trabalhar-nos numa perspectiva de nos imunizar, né, e avançar diante de pessoas que, né, têm na sua constituição, né, uma certa dificuldade de manuseio, ou em alguns casos já necrosadas, elas se tornam pessoas tóxicas, né? E eu vou falar disso com muita tranquilidade, primeiro porque, né, eu advenho da década de 80, né, e sou um sobrevivente, né, de muitas toxinas, numa época em que não se havia, né, cogitada a ideia de se pensar em pessoas que, por opção, né, e aí sim é uma opção, decidem ser pessoas difíceis de interpessoalidade, porque têm problemas de intrapessoalidade. Ou seja, são pessoas que têm dificuldade de se trabalharem de dentro para fora, e cada vez que vem no outro projetado um potencial que poderiam desenvolver, elas lançam, né, de maneira consciente ou não, em alguns casos, a toxina, né? Que quando é pessoas difíceis, ela é uma toxina branda. Quando são pessoas eminentemente tóxicas, ou seja, elas têm consciência, né, desta vocação desagregante, a ideia é eliminar, a ideia é segregar, a ideia é pôr um projeto inteiro por terra, a ideia é ser, com perdão da expressão, o assombro, né? Essa pessoa se torna um assombro, ela vai estar o tempo todo mediando para fragilizar aquele projeto, aquela proposta, aquele ideário. E nós, né, no meio desse contexto, estamos pensando, né, na nossa condição pessoal e na nossa condição profissional, com valores como solidariedade, cooperação, né? Amor universal, empatia. Nós vamos abandonar esses valores? Jamais, jamais, né? Eu jamais abandonarei o regime de valores que norteia a minha institucionalidade como pessoa e a minha institucionalidade cátedra como pesquisador que defende igualdade de oportunidades, que defende educação pública de qualidade para todos, mas eu também fui construindo elementos intangíveis de proteção para que eu consiga lidar com pessoas difíceis ou com pessoas tóxicas. Ou seja, pessoas que farão de um tudo, como diria minha avó, né, para fragilizar qualquer mecanismo de prosperidade diante daquilo que cada um entende que é significativo para si. Então, para a gente iniciar essa discussão, é importante que a gente entenda o seguinte, né? Todos nós, sujeitos humanos, temos na nossa Constituição 2 elementos de conteúdo. Nós temos um conteúdo que nós chamamos de conteúdo socioemocional,
O conteúdo socioemocional é aquilo que o sujeito lê da gente, né? E dá um extrato de quais são os princípios, quais são os valores que regulamentam a nossa estada e a nossa incisão no mundo, né? Quer dizer, eu olho para o sujeito e digo, ó, parece, pela forma de falar, né? Pelos projetos que defende, que o conteúdo emocional dele caminha por esta via aqui, né? Então, os conteúdos emocionais são os conteúdos hoje que são a chave da porta para quem quer instituir-se de maneira efetiva, seja numa função pública, seja numa função profissional, dentro de uma matriz de sucesso. Ele tem que ter claro quais são os conteúdos emocionais que ele quer deixar vir à tona para as pessoas. As pessoas num tempo de escassez do intangível, de escassez de gentileza, de escassez de civilidade, de escassez de amor universal, de escassez, né, de cuidado, as pessoas precisam de sujeitos que possam, né, fazer um ir e vir de conteúdos emocionais. Você tem que pensar aí, né, quais são os conteúdos emocionais que as pessoas leem quando eu me posiciono, quando eu escrevo, quando eu dou uma entrevista, quando eu estou no meu trabalho, né, conduzindo os processos. E quem não sabe os conteúdos emocionais que tem ou que traz consigo, me perdoem, mas eu vou usar uma expressão chula, né? Vocês estão lascados, né? Se vocês não têm claro quais são os conteúdos emocionais que vocês trazem consigo, fica muito complicado. Esses conteúdos emocionais são defendidos pela professora Alicia Fernandes, uma psicopedagoga que nos deixou já, num livro de 94 que se chama Idiomas do Aprendente. Ela diz o seguinte: qual é o idioma socioemocional que você usa para atingir a camada ou a demanda que você precisa sensibilizar? Daqui a pouco, o conteúdo que você está usando, o idioma que você está usando emocional, não atinge, né, a subjetividade, a sensibilidade daquela comunidade. Então é preciso que você reveja o idioma, né? Reveja o idioma para que os conteúdos socioemocionais possam chegar com clareza e sensibilizar aquele grupo de alunos, né? Sensibilizar aquela comunidade, sensibilizar a equipe de trabalho. Tem gente que talvez nunca tenha parado para pensar qual é o conteúdo socioemocional que exala, né? Que manifesta. E aí não se pergunta por que afasta, por que segrega, por que não comove, por que não consegue, né, persuadir. A persuasão está associada aos conteúdos socioemocionais, né? E o outro elemento que constitui o sujeito são os conteúdos, né? Os conteúdos políticos institucionais. E aí não são políticos de política partidária, são políticos de opção, e é uma opção, de ser e estar naquela comunidade. Como professor, né? Quais são os conteúdos políticos e institucionais que me fazem naquela escola municipal? Ah, e olha lá, ele tem um conteúdo político institucional de ser comprometido com o trabalho, de, né, ter um planejamento efetivo e afetivo junto dos alunos. Quer dizer, são todos aqueles conteúdos ligados à minha matriz profissional ou de ofício profissional, né? Então nós temos duas matrizes que dançam dentro da nossa constituição, né, integral: os conteúdos socioemocionais e os conteúdos político-institucionais que nós exalamos no exercício da nossa profissão.
como educador, como administrador, como agente político, como liderança, enfim, né, como liderança. O que que acontece? As pessoas que têm esses dois conteúdos muito bem constituídos, porque fazem o que a gente chama de autopoiese, o professor Humberto Maturana vai chamar de autopoiese, que é autocriação, né? Elas incomodam as pessoas difíceis ou as pessoas tóxicas. Elas ficam incomodadas, porque elas acham que a gente tropeçou numa conquista. Elas acham que a gente tem sorte. Elas acham que a gente, né, fez um arranjo espiritual e que a gente só está protegido e por estar protegido a gente conquista as coisas, né? E aí esta gente começa a se incomodar, né? Há um mal-estar. As pessoas difíceis são aquelas que colam na gente e ficam dizendo que não vai dar certo. Elas ficam conduzindo elementos para segregar ou fragilizar a gente. Essas são as pessoas difíceis. O que a gente faz? Empurra elas? Não. Mas a gente começa a filtrá-las, né? A filtrar o discurso. Pessoas difíceis, elas encostam na gente e ficam como obsessor, dizendo que não vai dar certo, dizendo que isso não vai dar, que aquilo não é para fazer, quando na verdade o que ela queria, né, era estar ocupando eminentemente o seu lugar, mas ela não assume isso. A pessoa tóxica se afasta da gente, né? Se afastando da gente, ela começa a fazer uma propaganda contrária a gente e deixa bem claro que nós somos a pior opção de tudo. Né? A pior opção como professor, a pior opção como pessoa, a pior opção como amigo, a pior opção como tudo, né? O que a gente precisa fazer, né? Atacar gente? Jamais. Eu disse e repito como especialista, eu não ataco gente, eu ataco conduta, eu ataco comportamento. Eu sou especialista em comportamento humano, fui aluno, né, de pessoas que são ícones no país hoje em comportamento humano, e a gente fragiliza estas pessoas atacando as condutas e não os sujeitos, né? É burrice a gente querer fazer, né, confronto. Gente sábia não faz confronto. Faz o quê? Faz conflito. O que é o conflito? Conflito é um movimento de pensamentos que fazem reflexões, né? O conflito, a tensão de provocar uma outra reflexão. Gente que, né, se deixa ir, faz confronto. Não faça confronto, faça conflito. Conflitue aquela ideia equivocada, né? E a partir daí as pessoas vão poder fazer um olhar de duas versões, né? Um olhar de duas versões. Hoje, o meu recado passa por aí. Cuidado, porque ao seu lado pode ter uma pessoa difícil. Ou, né? Ou contabilize quantas pessoas tóxicas estão, né, rodando ao redor, né, da sua constituição. E ainda, né, faça um mapa em casa, né? Quais são os conteúdos socioemocionais que você vem trazendo? E quais são os conteúdos político-institucionais que você traz? Isto é psicologia, né, do desenvolvimento profissional. Isso é uma disciplina. Isso é também uma outra disciplina que se chama comportamento organizacional. E isto também é, né, o estudo das subjetividades. Pegue um papelzinho, né, e vá fazer aí, né, a trilha para poder eminentemente ver, né, ou desenhar de maneira clara, né, quais são, né, os elementos que o cercam e o fazem presença no mundo. Um abraço, fiquem bem. Para saber mais, continuem me acompanhando. Um abraço grande, né? E o segredo é imunizar-se. Como nós nos imunizamos? Com conhecimento. Conhecimento é poder. Um abraço grande e fiquem bem.